agora na nossa live, por favor, compartilhe aí, tá? E nós contamos com a ajuda de cada um de vocês, tá? Pra gente passar um tempinho aqui, você conversando comigo, falando aqui um pouco da palavra de Deus, tá certo? Conto com você, com a sua participação aqui, tá certo? Vamos falar um pouco. Estava orando aqui ao Senhor e conversando com Ele, né? E Deus me deu uma palavra aqui de bênção para nossas vidas, de ânimo, que vai nos dar ânimo, que vai nos abençoar. Eu tenho certeza que tem muitos aí que estão precisando, né, de uma palavra de ânimo, assim como eu estava precisando. Porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus, Ele não vai fazer na nossa vida, é nos deixar confuso. Ele não vai deixar, certo? Deus nunca vai nos deixar confundidos, porque Deus, Ele não é Deus de confusão, certo? Deus, Ele não é Deus que vai deixar os seus filhos confusos, enganados, sem entender o que está se passando. E eu falava para o Senhor justamente isso. Meu Deus, esses dias eu entrando nas redes sociais, a chuva de pessoas, de homens de Deus, de servas de Deus, tudo vendendo, vendo curso tal e tal. Eu ensino tal e não sei o que, entra no curso, puxa pra cima, link tal, tanto reais a inscrição, tanto não sei o que. Meu Deus, aonde nós vamos parar com isso? Tá se tornando até chato, sabe? Até incômodo. Incomoda a gente. Não porque, certo, tem algumas coisas tem que ser sim, sabe? Gratificadas para serem realizadas, mas tem outras, irmãos, que não há necessidade. Mas pouquíssimas vezes a gente vê alguém trazendo uma palavra de ânimo, de força, de vitória, de bênção, sabe, para restaurar a esperança das pessoas, para restaurar o quebrado que se perdeu, sabe? E eu falava para o Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus me dá uma palavra que é muito linda, lá em Atos capítulo 28, não é? Atos capítulo 28, a partir ali do versículo 11, né, a gente vai ter a narração de Paulo chegando em Roma, ali, para ficar preso, aonde ele vai passar 2 anos morando, né, lá, neste lugar, junto com um soldado que estava pastorando, vigiando Paulo, né? E o interessante é que Paulo, ele vai dizer que vai pregar, vai ensinar aquelas pessoas, vai ensinar aquele povo, e convida os irmãos, e os irmãos vão lá, e aquele pessoal lá da Judéia vai todos para lá para ouvir Paulo pregando. Paulo prega, ensina, mas a Bíblia vai dizer que muitos deles não estavam dando a mínima para que Paulo estava pregando, não dava a mínima, não tinha sequer uma sensibilidade com o que Paulo estava pregando. Irmãos, e a Bíblia diz, né, que aquele povo ali, ele é comparado a uma profecia que Isaías falou. Isaías, ele vai falar, e aqui nós temos no versículo 26, Isaías vai dizer, em Atos 28, né, sendo as palavras de Isaías,
vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis. Quantas pessoas ouvem o Evangelho, quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, não assimilam, não compreendem aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado. As pessoas hoje, elas estão cristalizadas, sabe? Estão petrificados seus corações e não permitem Deus agir nas suas vidas por conta de muitas coisas que aconteceram, por conta de falsos líderes, por conta de falsos sacerdotes, por conta de escândalos que aconteceram. Ei, mas, meu povo, o nosso alvo é Cristo. O nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus, Ele permanece fiel. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o povo mudou. O ser humano mudou. E por conta desta mudança do ser humano, o Evangelho de Deus muitas vezes é prejudicado. Muitas vezes é prejudicado. Tem milhares de pessoas enganando outros. Tem milhares de homens que dizem ser ministros de Deus que, meu Deus, isso não é uma coisa que a gente vá se escandalizar. Não, irmão. A Bíblia diz que é necessário que isso aconteça. Se levantarão falsos profetas, falsos doutores. Está entendendo? A Bíblia diz que isso é necessário. Que haveria lobos vestidos de ovelha no meio do povo de Deus. Agora, cabe a nós, cristãos, diferenciarmos. Cabe a nós, cristãos, buscarmos em Deus a direção para que nós não venhamos ser confundidos. Por isso que a Bíblia aqui diz que muitos iriam ouvir, mas de maneira nenhuma entenderiam. Seriam confundidos, seriam como folha seca, sabe, levada ao vento, para um lado e para o outro. E isso prejudica, sabe? Não constrói, não edifica, pelo contrário. Uma pessoa sem conhecimento, ela não vai longe. Não conhecimento como a gente está acostumado a ver, né? Muita gente também supervaloriza o conhecimento terreno, mas o conhecimento espiritual, o discernimento espiritual, os dons do Espírito Santo, as bênçãos de Deus sobre o seu povo, contidas na sua palavra, contidas nos seus ensinamentos, na sua doutrina, sabe? E hoje o povo tem uma Bíblia, mas aí não está nem aí para ela, só é aberta lá no canto, pronto. Está aberta lá no Salmo, deixa lá, está me protegendo, está nada, irmãos. Aqui é a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é o manual da humanidade. Se nós não se basearmos por a palavra de Deus para caminharmos nesta terra, nós seremos confundidos de qualquer maneira. Seremos confundidos de qualquer maneira. Mas se nós colocarmos os nossos pés no chão, não digo nem os pés, mas nossos joelhos no chão, e orarmos a Deus, pedindo a Deus a direção, pedindo a Deus a compreensão da sua palavra, pedindo a Deus o direcionamento espiritual para sabermos diferenciar o que está acontecendo, nós vamos entender, queridos, que o que estamos passando hoje como seres humanos, a humanidade enfrenta, são consequências de uma humanidade pecaminosa, distanciada de Deus. Uma sociedade que não está mais nem aí com as coisas de Deus, distorcendo tudo, quebrando todos os princípios bíblicos que existem.
Uma sociedade totalmente sem conhecimento do seu Deus. E ainda muitos batem. Eu creio em Deus, mas aí, meu Deus, aquela palavra que Jesus diz assim: ei, este povo, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você está entendendo? Então, não adianta abrirmos as nossas bocas e falarmos: eu creio em Deus. Mas se a nossa vida, o nosso comportamento não condiz com nada do que Deus quer para nós, não adianta. Então muitos iriam ouvir, mas não iriam entender. E vendo, vereis e de maneira nenhuma percebereis. Quantos milagres Jesus fez aos olhos dos apóstolos e daquela multidão que ali estava? Quantos milagres, né, Jesus tem feito nos nossos dias atuais? Nos nossos dias atuais. Quantos livramentos Deus tem nos dias de um acidente de trânsito, de um AVC, né, do coronavírus? Quantas vezes o Senhor nos livrou? Todos os dias disso. Quantas vezes o Senhor nos protegeu e às vezes a gente não está nem aí. Meu Deus, foi a sorte. Que sorte, meu irmão. Foi Deus. Não foi sorte, não. Foi Deus. A Bíblia diz que todas as coisas só são realizadas com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Então, meu irmão, não conte com a sorte, não. Conte com Deus. Conte com a ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Vamos abrir os nossos olhos para enxergar as proezas de Deus. Enxergar os nossos olhos, abrirmos os nossos olhos para enxergarmos a grandiosidade de Deus. Ainda tem gente, irmãos, que não crê num Deus todo-poderoso como esse. E outra, irmão, a Bíblia, ela não prova a existência de Deus, ela não foi feita para provar a existência de Deus, não. Muita gente quer debater com os outros que não acreditam em Deus, mostrando a Bíblia. Não, irmãos, a Bíblia ela não prova a existência de Deus. Mas a Bíblia diz que o universo testifica de Deus, que a natureza testifica de Deus, que o ar que respiramos testifica de Deus, que o vento que sopra, balança as folhas de uma árvore, as nuvens que se formam no céu, este céu azul, a noite estrelado, com as luas, com os planetas que são visíveis a olho nu para nós, testificam de Deus. Esta serra maravilhosa que nós temos aqui, a bica do Ipu, testifica de Deus, porque ela não foi feita com as mãos humanas. Ela não foi feita com dinheiro de seu ninguém. Mas ela foi moldada pelas mãos de Deus. Você foi moldado pelas mãos de Deus. Eu fui moldado pelas mãos de Deus. Toda a humanidade foi moldada pelas mãos de Deus. Então abramos os nossos olhos para perceber isso. Sejamos gratos todos os dias por podermos nos levantar das nossas camas e por mais talvez que alguém ache chato ir trabalhar, mas dê graça, porque tem muitos aí que não estão trabalhando, não tem trabalho. Porquanto, 27, o coração deste povo está endurecido, irmão. E com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e os curem. Por isso que às vezes a gente pensa, meu Deus, a gente prega o Evangelho, a gente fala do amor de Jesus Cristo para a humanidade, milhares e milhares de pessoas pregando a palavra de Deus, fazendo missões e as pessoas não se convertem. Meu Deus, está aqui a resposta. Como eu falei antes, a sociedade está petrificada, manipulada pelo sistema.
sabe? Fechou os olhos espirituais. Meu Deus, estão dando para o nosso Deus. O coração destas pessoas está endurecido. Mas nós sabemos que há um Deus que pode transformar os corações. Eu digo isso porque transformou o meu. Transformou o meu coração. Vixe, meu Deus do céu. Que mudança tremenda Deus fez na minha vida. Que mudança tremenda Deus fez na sua vida. Às vezes nós nem entendemos, não compreendemos o quão éramos mal agradecidos, ingratos. Mas mesmo assim, com os nossos pecados, com os nossos defeitos, Deus ele nos pega, sabe, e transforma a nossa vida. E mesmo sabendo que não estamos imunes aos erros, nós permanecemos na presença de Deus e sabemos que tem um Deus que é capaz de nos perdoar. Com a sua misericórdia, com a sua bondade, é capaz de nos pegar, nos transformar, nos renovar. Por isso muita gente, eu ficava, meu Deus, a pessoa foi tudo que não presta e hoje ela está com a Bíblia na mão e está pregando o Evangelho. Meu amigo, esta é a ação de Deus na vida do ser humano. Porque se não fosse assim, para quê? Né? Por isso que muita gente critica. O cara era desse jeito, já matou, já roubou. E hoje está com a Bíblia aí no braço, pregando o Evangelho para cima e para baixo. Ei, meu filho, a ação de Deus na vida desta pessoa fez isso. A misericórdia de Deus fez isso na vida daquela pessoa. A graça de Deus foi derramada sobre a vida desta pessoa e ela foi curada, sarada. Mas para isso ela precisou ter o seu coração endurecido, amolecido. Tirado aquele coração de pedra, petrificado e colocado um coração de carne ali, que tem sentimentos, que tem amor. E aí por isso que a Bíblia diz, né? Se convertam e eu os curo. E ele foi curado. Foi curado pela ação do Espírito Santo na vida desta pessoa, na vida deste homem. Que lindo, não é não? O Evangelho, queridos, ele está à disposição da humanidade. E Deus, ele quer se revelar cada dia mais para mim e para você. Mas uma coisa é certa, é necessário você correr atrás deste conhecimento, do conhecimento da palavra de Deus. É necessário que o homem reconheça que é somente um serzinho pequeno diante de um Deus todo-poderoso. E que este ser pequeno, ele precisa deste Deus para se tornar melhor, para se tornar forte, para ter a sua vida transformada. É necessário o homem depender de Deus, porque o nosso Deus, ele não depende de nós, mas nós dependemos do nosso Deus. Nós dependemos deste Deus poderoso. Por isso, meu irmão, minha irmã que participou da live, né, o vereador Evaldo, né, Cineide Alves, pastor Jonathan, todos, enfim, Selma Vieira, Elisete Bezerra, todos que participaram da nossa live. Orem por vocês e por mim, tá? Nós precisamos orar um pelos outros. Nós precisamos para o nosso Deus, estar mais próximo do nosso Pai. Então, ore, tá?
Ore, porque somente a ação de Deus pode transformar este mundo em que vivemos. Somente o poder do Senhor é capaz, irmãos, de transformar aquela pior pessoa que você conhece aí em uma pessoa diferente. Não é você obrigando, não é você nada, não, é só orar por ele, tá? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, eu te agradeço por este momento onde pude compartilhar com meus irmãos, ó Pai, a tua palavra. Que vidas tenham sentido a tua voz falando com eles. Que vidas tenham sentido o teu Espírito Santo visitando esta tarde. Que vidas tenham sido transformadas, renovadas, e que o ânimo, que a força e que a coragem tenha chegado em seus corações dada por ti, meu Deus. Que o Senhor seja a nossa força, que o Senhor seja a nossa fortaleza, que o Senhor seja o nosso socorro bem presente, Pai, na hora da angústia. E que o Senhor possa, Pai amado, nos tomar pelo braço e nos levantar, nos reerguer. Nos erguer, Pai, e nos fazer vitoriosos para a honra e glória do Senhor. Assim, meu Pai, abençoa cada um, abençoa cada família, meu Deus, em nome de Jesus. E assim, Pai, continua conosco, nos abençoando e nos dando graça em nome de Jesus. É o que nós choramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Muito obrigado, tá? E até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Vai ficar salva a live, tá certo? Os irmãos aí que quiserem compartilhar, tá? Compartilhe e que Deus abençoe em nome de Jesus.